Muito bem, continuando, é o recurso em agravo e execução. Vamos lá para a tela, Má? O que deve constar da peça de interposição? Então, o endereçamento, o nome do recorrente e número do processo, a introdução ou preâmbulo com pedido de retratação, não se esqueça disso, por favor. Aí no finalzinho, termos em que pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Não se esqueça que se o examinador pedir para você datar o recurso no último dia, na peça de interposição você também tem que colocar a data, tanto na peça de interposição quanto nas razões recursais. Endereçamento. Qual que é o endereçamento que você vai fazer na peça de interposição? O recurso de agravo em execução, pessoal, assim como o recurso em sentido estrito e o recurso de apelação, é um recurso que nós vamos interpor, nós vamos opor para o tribunal por intermédio do juiz de primeiro grau. Então, nós vamos endereçar ao juiz da execução. Só tem duas possibilidades de endereçamento aqui. Por quê? Ou é para o juiz da execução do Estado ou o juiz da execução federal. Então, os endereçamentos são: excelentíssimo, vamos lá para a tela, né, Má? Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da tracinho, vara de execuções criminais da comarca de tracinho, ou excelentíssimo senhor doutor, juiz federal da tracinho, vara das execuções criminais da seção judiciária de tracinho, caso seja o juiz da execução criminal, execução penal federal. É raro, é mais difícil nós termos essa situação, porque a grande maioria dos presídios brasileiros são estaduais. Porém, há alguns presídios de competência federal e pode ser que o examinador coloque para você isso. Não confunda. O fato do crime ser da competência da Justiça Federal não quer dizer necessariamente que a pessoa esteja cumprindo pena em um presídio federal de competência de juiz federal. Tudo bem? O que você tem que ver se o juiz que prolatou a decisão é um juiz federal. Aí você encaminha para o juiz da execução criminal da seção judiciária determinada lá que o examinador te deu. Perfeito? Não confundam isso. Continuando, aqui, você tem que colocar a identificação do processo, processo número recorrente, se o seu, geralmente vai te dar o nome do seu cliente. E na peça de interposição você vai escrever o seguinte, ó: nome, já qualificado nos autos da execução penal acima referenciado, por seu advogado formalmente constituído que esta subscreve, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, inconformado com a respeitável decisão que negou a concessão de livramento condicional ao recorrente, interpor tempestivamente o presente agravo em execução, com base no artigo 197 da Lei de Execuções Penais, tendo em vista não se conformar com a R-decisão. Requer, em sede de juízo de retratação, a reforma da decisão e, não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, requer seja recebido o presente recurso encaminhado ao egrégio Tribunal de Justiça para regular processamento. Volta aqui para mim, Má. Veja você que a peça de interposição é a mesma coisa. Por isso que eu insisto. Isso aqui você tem que ir memorizado, você tem que saber fazer para você não perder tempo na hora da prova. Você tem 5 horas de prova, você pode achar que é muito, porém, na hora que você está fazendo, você vê que você tem pouco tempo. Conheço um monte de ex-aluno meu aí que se embanana na hora de fazer a prova e vai ter que fazer rascunho para fazer essa interposição. Então isso aqui você tem que ir memorizado, você tem que estar na tua cabeça. Por isso que é importante você fazer várias vezes isso aqui, escrever várias vezes e saber se você tem isso na memória. Petição de interposição para apelação, agravo em execução, recurso em sentido estrito é a mesma coisa. A diferença é que no recurso sentido estrito e no agravo em execução você vai fazer mais 3 linhas, um parágrafo a mais, falando do juízo de retratação. Perfeito?
Continuando, aí depois lá você vai pedir com educação, né? Você é uma pessoa fina, você vai colocar termos em que, pede deferimento, local, data, advogado, OAB, insistindo que se o examinador disser que você tem que interpor o recurso no último dia do prazo, você tem que datar essa peça de interposição, você tem que datar também a peça a peça das razões recursais. O que deve constar das razões recursais? Primeira coisa, o nome da peça. Então você vai escrever lá em cima. Vamos lá para a tela, ó, do jeito que está aí, gente. Ó, razões de agravo em execução ou contra-razões de agravo em execução. O nome do recorrente, nome do recorrido, processo número, o egrégio tribunal, colenda Câmara, ínclitos desembargadores. Do mesmo modo que no recurso de apelação, recurso sentido estrito. Perfeito? Dos fatos, você já sabe. Volta aqui para mim, Má. Você já sabe. Dos fatos, você vai copiar o problema de forma resumida, mas desde que não perca a essência daquilo que o examinador te trouxe, e você vai tentar diminuir o máximo possível, você vai tentar resumir o máximo possível. Por quê? Talvez você não tenha espaço, principalmente se você tiver letra grande, para conseguir alegar todas as teses em favor do seu cliente. Tudo bem? Pessoal, não se esqueça disso. E essa questão dos fatos, já falei, em todas as peças é isso. Você vai ter que copiar o problema. Perfeito? Aqui, pessoal, no agravo de execução, agora nós temos uma diferença. Aqui nós não falamos em mérito e nem preliminar. Nós falamos do direito. Por quê? Porque o recurso de agravo em execução, como eu já falei para vocês, é um recurso que cabe de uma decisão em fase de execução. Decisão essa que ou tirou um direito do seu cliente ou negou um direito ao seu cliente. Ou você pediu algo e o juiz não deu, que é um direito, ou então ele colocou o seu cliente em uma situação mais gravosa, violando um direito do seu cliente. Então, você vai trabalhar aqui, nessa parte, sobre o direito que foi violado. Olha o que nós estamos falando. Você vai contar o fato, lá, dos fatos, você vai contar isso. E no direito você vai falar, olha, desembargadores, esses fatos que eu narrei lá em cima está violando este direito que o meu cliente tem, que o meu cliente possui. E aí, se for, por exemplo, livramento condicional, quais foram os argumentos que impediram que o meu cliente tivesse livramento condicional? Onde que você escreveu isso? Dos fatos. E agora, só que ó, aqui nesse campo do direito, eu vou demonstrar que o meu cliente possui, sim, todos os requisitos para ser beneficiado pelo livramento condicional. Então, é isso que você vai colocar nessa parte aqui do direito. Perfeito? Então, aqui você não vai trabalhar com preliminar e mérito. Do pedido. O pedido no recurso de agravo em execução, ele é bastante simples. Por que ele é simples, pessoal? Porque no pedido do agravo em execução, a única coisa que você vai ter que trabalhar é aquilo que você demonstrou no direito. Beleza? Você não estava falando que o seu cliente tem direito ao livramento condicional? O que você vai pedir? O livramento condicional. Então, olha como que você vai formular. Você vai pedir o provimento do recurso e que seja concedido aquele direito que você trabalhou agora há pouco. Então, senhores desembargadores, que seja provido o presente recurso e concedido ao fulano de tal o direito ao livramento condicional, nos termos do artigo 83 do Código Penal. Ponto final. Acabou. É só isso. É bem tranquilo, é bem facinho o pedido em agravo de execução. Então, você vai pedir o provimento do recurso e a modificação da sentença ou da decisão, concedendo ao seu cliente o direito que você já defendeu no tópico anterior. Deu para entender? Beleza? Sem complicações?
Outra coisa, gente, se o seu cliente estiver preso, o que você vai pedir? Expedição de alvará de soltura. Você não está pedindo livramento condicional? Não foi negado pelo juiz de primeira instância? Então você pede que o tribunal reforme e conceda o alvará de soltura. Segunda coisa, se ele está solto, porém foi expedido mandado de prisão contra ele, e há essa possibilidade na sede de execução, que seja expedido mandado de prisão, você vai pedir a expedição de contramandado de prisão. Última observação, se você tiver apresentado a peça de contrarrazões ao recurso, contrarrazões de recurso em sentido estrito, você vai pedir o quê? O desprovimento do recurso, porque quem ingressou com o recurso foi o promotor de justiça, e a manutenção da sentença. Certo? Então, o promotor de justiça apresentou as razões recursais e ele quer que o recurso seja provido. Você que está apresentando contrarrazões ao recurso dele, você vai pedir o quê? Que o recurso não seja provido e que seja mantida a decisão, porque a decisão beneficiou o seu cliente. Perfeito? Muito bem. Pessoal, aí você vai colocar lá no finalzinho, você vai pedir com educação, termos em que pede deferimento, onde, quando e quem. Local, data, advogado ou OAB. Insisto, você vai colocar a data se o examinador exigiu tanto na peça de interposição quanto aqui nas razões recursais. Perfeito? Pessoal, vamos fazer mais um intervalo. Já já nós voltamos para analisar uma peça, o agravo em execução, que caiu em determinado ano no exame da ordem. Tá certo? Vamos fazer uma pausa. Já já nós voltamos.